Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bem, senhor. tudo bem com vocês? Na semana passada, né, nós concluímos ali aquele estudo e a resolução de alguns problemas envolvendo posições das retas no plano, retas no espaço, também a equação do plano. Nós trabalhamos os conceitos, né, relacionados a esses lugares geométricos. Nas últimas aulas nós trabalhamos as propriedades das retas que são paralelas, retas paralelas a planos, retas perpendiculares a planos, né? Diversas situações envolvendo posições relativas entre estes lugares geométricos. E a gente fez uso do GeoGebra para fazer a representação gráfica, né? Tanto de objetos do plano quanto de objetos do espaço. Então, assim, que deve... a gente deve concluir, né, desse estudo, é um estudo inicial, vocês têm, assim, as informações a respeito das equações desses conjuntos de pontos, né, em alguns formatos, né. Os conjuntos de pontos, tanto do plano quanto do espaço, foram descritos através das propriedades que envolvem operações com vetores, né, o vetor diretor da reta, o vetor normal ao plano. Então, são conceitos que acabam se relacionando, se conectando, né, com aqueles conceitos iniciais e as operações com vetores, né. Então, é importante entender e ter essa visão, né, que essa primeira parte que a gente fez incluindo esse estudo, né, das retas e dos planos, elas têm relações entre si e as operações são utilizadas, né, a operação o produto escalar, o produto vetorial, né. Então é importante olhar exemplos, né, ver no livro o texto alguns exemplos resolvidos, procurar em outros livros até, se for possível. Às vezes tem, né, algum familiar que tem algum livro de álgebra linear e geometria analítica que possa emprestar, né. Às vezes manusear o livro assim é bom para ver as figuras, né, representadas, ver exemplos adicionais àqueles vistos em aula, de repente um exemplo resolvido de uma forma diferente. Isso ajuda, né, a melhorar a compreensão, né, porque a partir do momento que a gente entende certos conceitos, a própria nomenclatura, né, as expressões que são usadas, os cálculos se tornam bem mais simples, né, o esforço que a gente precisa fazer para compreender a solução de um exercício, para enxergar a posição dos objetos, o esforço se torna bem menor, né. As soluções acabam sendo encontradas de maneira mais natural, né, a partir do momento que a gente começa a compreender o significado, né, dos termos, o significado das equações. Isso tudo é importante, né. Não é só uma questão de fazer as contas, né. As contas, em geral, são a parte mais simples. A parte da compreensão, a interpretação é a que realmente é a parte mais sofisticada e a mais importante, né. Em relação ao GeoGebra, né, tanto no plano quanto no espaço, eu comecei a utilizar esse software, né, no semestre passado, até por indicação de um aluno das turmas de álgebra linear e geometria analítica, e me adaptei bem. Estou aprendendo, evidentemente, ainda algumas coisas, né,
e acho que é uma boa alternativa, né? Não só no contexto de aulas remotas, né, de aulas online que nós estamos vivendo, mas de maneira permanente. Eu acho que é um software que pode ser utilizado em qualquer caso, né, mesmo que a gente retorne para as aulas presenciais em algum momento no futuro, né, claro que isso vai acontecer, mas a gente não sabe quando, e porque ele tem um conceito interessante, esse software, é um software livre, então a gente pode compartilhar ideias, pode aprender com colegas, com amigos, né? Então isso acho que é uma ideia que veio para ficar, né, dentro da cultura, né, da matemática, da física, das engenharias, né, essa alternativa do software livre, que tanto pode ser baixado quanto pode ser utilizado diretamente na rede, né? Acho que isso é um avanço, né? Porque, claro, não sei se todos utilizam, mas, enfim, tem muitos softwares que para serem utilizados a gente precisa comprar licença, né? E dependendo do contexto, é um custo muito elevado, né? Então, esse custo é minimizado no momento que tu tem o acesso por um navegador, por exemplo, como a gente está fazendo aqui no GeoGebra, porque o custo não é zero, né? Evidentemente, a gente precisa ter internet. Eu tenho um serviço de internet que é pago, né? Então, evidentemente que esse custo não é zero, né? Mas é um custo bem menor do que se tivesse que comprar a licença, né? E é um software testado, né, confiável, tem várias pessoas que publicam trabalhos, né, que atestam a confiabilidade dos resultados. Isso eu acho que é uma forma, né, da gente até reforçar, né, a importância dessas iniciativas, tá? E dar um voto de confiança para as pessoas que desenvolvem esse projeto. Tá? Então eu acho que é legal assim vocês usarem, né, e se vocês usarem, coloquem lá, ó, vocês vão ver um trabalho, né, que vale uma avaliação, seja ela qual for, pode ser aqui nessa disciplina ou em outra qualquer, né, do curso de vocês, em qualquer atividade que vocês desenvolvam. Se vocês vão fazer um gráfico em que vocês usem o recurso do GeoGebra, citem, né, eu acho que é legal, é uma forma de respeitar o projeto, de demonstrar a importância e a qualidade dessa iniciativa. Tá? Então, eu estava vendo o nosso cronograma, né, nós vamos iniciar agora o estudo das cônicas. Tá? Então, assim, antes de eu falar propriamente do estudo das cônicas, eu queria mostrar umas fotos para vocês, né, que eu selecionei e até publiquei ali no Moodle o link das fotos, né, e porque nessas fotos eu selecionei algumas dessas fotos, selecionei algumas fotos para mostrar, né, a presença de alguns conceitos relacionados com esses conteúdos que nós já estudamos, né, e também com alguns que iremos estudar nas próximas aulas. Tá? Então, se vocês quiserem olhar diretamente aí no Moodle, vocês acessem o Moodle, que vocês vão ter acesso ali ao link das fotos. Então é uma forma até de testar se o link está funcionando. Tá? Então entra aqui, ó. Aqui no Moodle. Na álgebra linear e geometria analítica. Então eu criei um tópico, isso eu fiz hoje, né? Então é um tópico com algumas fotos aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui. Daí é uma forma até de a gente testar se os links estão funcionando. Quando será realizado o A2? Vamos já ver aqui, Jefferson.
Vamos ver, talvez já esteja perto já, né? Se já, talvez já tenha passado a data, mas vamos ver o que diz o plano de ensino. Não estava indo aqui. Vamos ver aqui, ó. Ah, tá abrindo, vamos ver. Estava previsto para o dia 29, então a gente está atrasado. Eu vou ver se eu consigo elaborar para a semana que vem. Tá? Então aí eu aviso vocês. Isso acontece, tá, pessoal? Não consigo seguir rigorosamente aquele calendário ali, realmente não dá tempo. Mas então, aqui. Vamos lá. Então essa é uma foto, vocês estão vendo aqui uma foto de uma quadra de esporte, né? E o que ela representa, né? Vocês estão vendo aí representado nesta foto vários conceitos que nós trabalhamos, né, nas aulas sobre retas e planos, né? Vocês podem imaginar, se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem comentar à vontade aí, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma quadra de esportes, né? Vocês estão vendo aqui. A quadra, a gente pode imaginar que é uma superfície plana, né? Certo? Então, digamos, se a gente fosse pensar assim no modelo matemático, né, que representa a quadra, é um plano, é uma superfície plana, né? É claro que se a gente for olhar lá no detalhamento, né, a gente vai ver que não é, mas o modelo matemático é a superfície plana. Nós temos aqui pontos, né, nós podemos imaginar pontos aqui destacados, né, como, por exemplo, aqui a marca do pênalti ali, né, retas paralelas, né, por exemplo, essas linhas aqui, ó, né, que são, nós temos as linhas laterais aqui da quadra, né, que são linhas paralelas, retas paralelas, também aqui do outro lado. E essas linhas que são ortogonais às linhas laterais, né? Então vocês vejam como está presente aqui, ó, né, o ângulo de 90 graus em vários pontos, né, de intersecção dessas retas ortogonais aqui, ó, né, em todo ponto de intersecção. Nós temos essa linha aqui, né, longitudinal no centro aqui da quadra, né, e esse segmento aqui que é uma linha transversal, uma linha perpendicular, né, àquela primeira. Então tem dois ângulos de 90 graus aqui. Então vocês vejam que nas intersecções, né, dessas linhas retas há várias, em vários pontos ocorre a presença de um ângulo de 90 graus. Né? Então se a gente pensar que essas linhas são vetores, então nós temos aqui vetores ortogonais, né, presentes aqui nesta superfície plana. E um outro aspecto importante aqui, pessoal, que digamos, presente, né, em várias fotos desse tipo, é a ideia de que as retas que são paralelas, né, vão se encontrar no infinito. Né? Se vocês imaginarem essas retas se estendendo, né, para o infinito, elas vão se encontrar lá. Né? Certo? Então, a ideia, inclusive o infinito, né, é um ponto impróprio dentro da geometria euclidiana, ele não existe, né? Ele existe na geometria projetiva, né? Mas, na verdade, né, na geometria euclidiana, as retas paralelas são retas que não têm ponto em comum. Né?
Nós temos aqui também presente nessa figura, né, outros elementos, por exemplo, aqui vocês vejam essa goleira aqui, né, cada um dos postes da goleira desempenha o papel de vetor normal à superfície, né, certo? Que é a superfície plana, representada pela quadra, e que é um conceito fundamental, né, na descrição deste conjunto de pontos. Então, vocês vejam que está presente nessa foto aqui, né, estão presentes, melhor dizendo, vários elementos, né, que nós estudamos aqui no decorrer dessas aulas, né, certo? Então, alguém tentou abrir aí, por favor, no seu navegador? Não, E as fotos? Isso, tentem, por ti. por favor, tentem acessar no Moodle para ver se está funcionando para vocês lá. Sim, está funcionando. Deixa eu ver lá. Aberto. Já conseguiu abrir? Tá, beleza. Tem uma outra foto aqui que eu também destaquei da quadra. De novo, né? Desculpe, eu peguei um ângulo mais próximo aqui da goleira, né, para destacar aqui o poste da goleira, digamos assim, né, é um representante do vetor normal à superfície, né, ele faz 90 graus aqui com a superfície plana representado pela quadra, né. O que a gente vê naquela parede verde ali, pessoal, é uma parede também perpendicular, é um plano, né, perpendicular ao plano da quadra. Então nós temos aqui dois planos perpendiculares, ó. O plano da quadra, né, que é uma quadra de cor azul, e a parte da área ali, ó, é de cor verde, e lá no fundo, né, para separar, quando a bola sai, digamos, da quadra, a borda é vermelha, né. Então essa parede verde e branca aqui, ó, é uma parede que é um plano perpendicular ao plano da quadra, ó. Então é mais um elemento presente aqui nesta foto, né, que na outra também estava presente, mas estava mais distante, né. E aqui o que a gente vê é o desenho, né, que simula uma rede de tênis. Tem pessoas que querem jogar, né, contra a parede, fazer um paredão ali. Então foi pintada ali a rede para a pessoa tocar a bola numa altura, né, acima da rede. Então aqui é uma outra vista da mesma quadra, né, só que no ângulo simétrico em relação ao ângulo anterior. Vocês vejam que estamos presentes novos elementos, né, que representam retas paralelas e retas perpendiculares, né, portanto vetores paralelos, vetores perpendiculares, a superfície plana. E também aqui nesta última foto da quadra, né, onde eu destaquei então esses segmentos de linhas paralelas, né, vetores paralelos ou retas paralelas e retas perpendiculares representados aí na figura, né, tá bem nítido, dá para enxergar. Tem uma manchinha na quadra ali, mas isso aí é a ação da chuva, mas isso é irrelevante para o contexto que a gente está considerando. E vocês podem observar aqui de novo, né, se a gente essas linhas que a gente está vendo aqui, né, elas são linhas paralelas, e vocês podem ver que da posição que a gente está enxergando, né, a sensação que a gente tem é que se essas retas se estenderem, elas vão se encontrar lá no infinito, né. Então isso é uma sensação interessante que a gente tem, né, ao ver fotos de retas paralelas, dependendo do ângulo que a gente enxergar, né, que a gente tem essa sensação de que elas se encontram no infinito, e isso é contemplado lá no estudo de uma geometria chamada geometria projetiva. Tem a foto 5 aqui também em quadra de esportes, são os meus elementos, eu acho que não preciso mais comentar. Eu só botei a bola ali para fazer uma brincadeira, digamos assim, né? Botei a foto com a bola ali na marca do pênalti, né, para dar a ideia de que alguém poderia estar jogando ali. E tem algumas outras fotos que eu incluí aqui,
que vão trabalhar algum desses conceitos que nós já vimos e outros que nós vamos ver. Por exemplo, essa foto de um metrô, né, é uma foto, então, que trabalha essa ideia de que linhas paralelas que elas se encontram no infinito. Ó. Isso é uma sensação, né, uma percepção que a gente tem ao analisar certas fotos. Vocês vejam que, se a gente pegar aqui ó, a parte inferior aqui do metrô, né, onde as pessoas têm ali o encontro com a borda da plataforma, né, essa linha aqui, ó, ela evidentemente é paralela à borda superior do metrô, né, porque a altura do metrô é constante. Mas vocês podem observar que, se a gente olha a foto, né, eu vou arrastar o mouse aqui, né, da esquerda para a direita, ó, a sensação que a gente tem, a percepção que a gente tem é que essas linhas elas vão se encontrar lá. Ó, né? Então, isso é uma coisa interessante, que é essa propriedade, né, que isso corresponde realmente a como a gente enxerga esses objetos quando a gente está lá, né, numa plataforma de metrô. Né? A gente tem a sensação de que as linhas, que na verdade são paralelas, e elas são paralelas, né, e portanto a distância entre esses pontos aqui, o ponto da fronteira da borda aqui com a borda superior do metrô, essa distância é sempre a mesma, né? Mas parece que vai diminuindo, né, à medida que a gente vai olhando a foto lá. Então, isso é um efeito interessante que ocorre, né, em fotografia. E aqui, pessoal, outros exemplos, né, a foto de uma pista atlética, de novo, né, para mostrar este efeito, né, essa ideia. Ó, é uma foto bem interessante, é uma pista atlética coberta de neblina, né? Então vocês vejam que se a gente olhar aqui essas linhas, que são linhas evidentemente paralelas, né, para quem já praticou atletismo, para quem correu em pista, sabe que essas linhas são paralelas, né? Mas a foto dá a sensação de que, né, elas vão se encontrar lá no infinito. Né? E assim, tem outras fotos aqui, tem uma foto da Catedral Sagrada Família, que é uma obra de arte espetacular, né, construída, na verdade ela ainda está em construção, né, ela começou no final do século XIX, atravessou o século XX e ainda está em construção. Né? Eu tive a felicidade de conhecer essa catedral, visitei em 2018, né? Ela ainda está sofrendo algumas melhorias, né? E ela tem assim muitos elementos da arquitetura e estão presentes aqui várias curvas, né? As hipérboles e parábolas na parte interior, especialmente, né, das naves, como a gente chama, tá? Tem várias curvas que foram utilizadas na construção, né, tanto no projeto quanto na execução, que reforçam não somente a estrutura, a segurança da catedral, mas dão uma grande beleza, principalmente no interior, né? Mas o exterior também é um lugar muito bonito, né? Que atrai muita gente. Claro que agora, nesse momento, não, mas se um dia vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ver que vai ser um belo lugar para se visitar. E aqui uma foto aérea, né, do estádio Beira-Rio, já com a reforma concluída, né, vocês vejam que estão presentes aqui vários elementos que nós já estudamos, né, a superfície plana ali representada pelo campo, né, esses segmentos perpendiculares aqui, que são retas, né? Na verdade são segmentos de reta, né? Mas está presente o ângulo de 90 graus aqui, nas linhas laterais do campo, de fundo, a linha das áreas, né, que são retângulos, então está presente o ângulo de 90 graus. Aqui no centro, né, do gramado tem a linha que divide os dois campos, os dois lados, né, do campo, e o grande círculo, né, que é onde inicia o jogo, e quando tem um gol, o jogo reinicia ali com a bola no centro do círculo, e então é uma figura geométrica que é bastante familiar, né, para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol, sabe, né, que o círculo central é
onde inicia o jogo. E vocês vejam que esse desenho, né, essa foto, melhor dizendo, tem vários elementos presentes de conceitos que nós estudamos, né? Vetores perpendiculares, né, o ângulo de 90 graus está presente em vários pontos aqui do campo, né, aqui nos pontos de escanteio, aqui, como a gente diz, né, para quem acompanha, nas áreas, né, que são retangulares, né. Tem outros elementos, né, como o próprio círculo, aqui tem uma meia-lua, certo? Então tem a questão da proporcionalidade, né, pessoal? Vocês vejam que as áreas, né, onde está aqui agora, tem a pequena área, tem a grande área, certo? E tem o grande círculo. Vocês vejam que essas regiões, né, elas são calculadas para fazer uma divisão proporcional, né, do campo. Não é uma coisa assim arbitrária, né? Não, se a gente comparar, né, com um gramado e com outro, assim, dos estádios que as pessoas conhecem mais, como, digamos, a Arena, o Beira-Rio, o estádio Morumbi, o Maracanã, etc., né, eles preservam uma proporcionalidade, né? Não são todos da mesma dimensão, porque as regras do futebol permitem, né, uma pequena diferença, estabelecem limites mínimos e máximos, mas, de qualquer maneira, a divisão, né, do gramado ali é feita de maneira, né, proporcional, e estão presentes aqui vários conceitos, né, que nós estudamos, além da beleza aqui da foto e da construção do estádio. Então, essas curvas aqui, nós vamos estudar algumas delas, né? Deixa eu só fechar aqui para não ficar com todas essas fotos em aberto. Muito bem. Então é isso, não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta. Tranquilo, senhor. Tranquilo? Muito bem. Então, assim, para a gente começar o estudo das cônicas, né, a gente tem falado, primeiramente, lembrar, né, o conceito da distância entre dois pontos, que está presente em muitas aplicações da geometria analítica, né? Por exemplo, em atas de navegação aérea, né, quando uma rota é calculada, uma rota de digamos, viagem daqui até São Paulo, de São Paulo a Paris, etc., né, essas distâncias têm que ser calculadas para que os aviões sejam dimensionados, né, a quantidade de combustível que eles carregam, a quantidade de carga, etc. Para calcular distâncias entre cidades, né, e dependendo então da posição entre duas cidades, por exemplo, vamos expor Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? Quando se calcula a distância entre cidades próximas como essa, a gente considera que elas estão sobre uma superfície plana, né? Mas quando a gente vai calcular a distância, sei lá, de Porto Alegre a Nova York, aí é um pouco diferente, porque a distância é muito maior, aí tem interferência da superfície esférica, né? Então, vou botar aqui, considere-se uma superfície plana sob certas condições. Uma aplicação bem importante, né, pessoal, que está presente nas nossas vidas é a dos controladores de velocidade, né, para medir a velocidade V de um veículo. Vamos portar andando de carro ali na Ipiranga ou numa estrada, né? Sabe que tem os controladores de velocidade. Então, como é que esses controladores funcionam, né, para calcular a velocidade do veículo? Eles calculam o tempo entre dois pontos no solo, né, tem ali dois sensores, né, distanciados por uma distância D, que é fixa, por exemplo, 2 metros, 1,5 metro, né, as normas técnicas estabelecem as regras de instalação dos sensores, e aí a instalação vai ser feita de acordo com as condições que a via permite, né? E então tem uma distância fixa, digamos 1,5 metro, 2 metros, né? E aí os sensores permitem calcular o tempo, né, entre um ponto e outro. O veículo passa por um sensor, passa pelo outro logo a seguir. Então esse intervalo de tempo é calculado, né, por um sinal que é emitido e volta, né? Ele bate no veículo e volta. Então, esse sinal permite calcular esse intervalo de tempo. Então, calculando a divisão entre
distância e tempo, tu tem a velocidade do veículo, né? Distância, que é fixa, dividido pelo tempo, que vai ser calculado ali na hora. Então, se o veículo gastou tantos segundos, aí vai dar tantos metros por segundo, que é convertido para quilômetros por hora. Na verdade, isso é uma aproximação da velocidade instantânea, né, pessoal? E é usada na legislação para definir os limites de velocidade do tráfego, né, nos veículos, né, tanto em vias urbanas quanto nas estradas, né? E, bom, é uma aplicação, né, do conceito de distância. Para nós aqui, o que tem a ver, né, com o nosso estudo aqui? Vai permitir fazer a dedução das equações da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, né? Essas curvas todas são chamadas de curvas que são chamadas de cônicas, né? Porque elas são obtidas, são resultantes da intersecção de um plano com um cone, né? Por isso que elas são chamadas de cônicas, né? E então, para a gente chegar na equação dessas curvas, a gente tem que trabalhar com a fórmula de cálculo da distância no plano, né? Então, como é que a gente calcula a distância entre dois pontos do plano? Então, está aqui a fórmula. Se tu tiver lá um ponto P de coordenadas x1, y1, um ponto Q de coordenadas x2, y2, tá? Sendo esses dois pontos distintos, né, do plano, a distância entre eles vai ser calculada por essa fórmula aqui, PQ, né? Que é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais o y2 menos y1 elevado ao quadrado. Então, vocês vejam que essa fórmula é uma fórmula que dá diretamente a distância entre dois pontos, e a única coisa, né, que a gente precisa saber, né, para poder aplicar essa fórmula é exatamente conhecer as coordenadas dos dois pontos, né? Certo? Então, isso é uma maneira, né, de se calcular a distância entre dois pontos a partir da fórmula, né? É claro que aí a gente tem que sempre pensar, né, que isso é uma abstração que vale, né, nessas situações que a gente comentou aqui, né? Tu vai calcular uma distância entre duas cidades no mapa, né? As cidades no mapa são representadas por pontos, né, pessoal? Porto Alegre é um ponto, Novo Hamburgo é outro ponto. É claro que, se a gente pensar, né, na realidade, Porto Alegre não é um ponto, né? O Porto Alegre tem uma área imensa, mas considerando, né, uma simplificação, né, e que essa simplificação é necessária, é assim que é feito. É a mesma coisa quando se calcula a distância entre, digamos, a Terra e a Lua, tá? Essa distância entre Terra e Lua é calculada considerando a Lua um ponto e a Terra um outro ponto, né? Então é assim que é feito, tá? Quando depois, aí tu olha assim, dependendo da posição que tu mede a distância entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, vai dar diferença. Claro que aí tu faz um refinamento, né? Mas de modo geral é assim que se considera, tá? Considera-se pontos, né? Então, um exemplo, né, bem simples, que é o cálculo de distância entre esses dois pontos aqui, o ponto P, que é o ponto 9,4, e o ponto Q, que é o ponto 1 menos 2, né? Então aqui a gente pode escolher qualquer um deles para chamar de x1 e y1. Eu chamei o ponto 9,4, o ponto de coordenadas x1 e y1, e o ponto 1 menos 2, né, eu chamei de x2 y2, né, só para diferenciar um do outro. Então, a distância entre o P e o Q, que é denotado ali por PQ, né, com aquela barrinha, é uma notação para o cálculo da medida da distância do segmento PQ, vai ficar x2 menos x1, então 1 menos 9 elevado ao quadrado, mais y2 menos y1, menos 2 menos 4 elevado ao quadrado, vai ficar menos 8 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 64 mais 36, que é a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Então, o segmento, né, a distância entre esses dois pontos, a medida do segmento PQ, é igual a 10. Né? E, bom, se tu tiver lá uma escala em centímetros, né,
no mapa, por exemplo, essa distância será dada também em centímetros, né? Senão fica uma distância adimensional, né? Então tá aqui, ó, tá marcados os pontos, ó, estão vendo? Ó? Tá lá o ponto 94, né? E tá aqui o ponto 1 menos 2, né? Certo? Lá no GeoGebra, né, a gente consegue visualizar, né, os pontos e a distância entre eles, né, facilmente. Isso é interessante fazer, né, porque, digamos, ajuda, né, na visualização. Vamos ver se a gente consegue movimentar aqui para enxergar esse ponto. Ponto 94 aqui. Acho que tem que botar um igual, né? Isso. O outro ponto é 1 menos 2. Então tá ali os dois pontos, ó. E daí a gente consegue fazer o segmento. Então tá ali, ele preenche, né, no desenho o segmento de reta aqui nos dois pontos e coloca até a distância lá, que é 10. Né? Certo? Então foi exatamente esse cálculo que a gente fez ali. E aqui no outro exemplo, mesma coisa, né? Pedi para calcular a distância entre esses dois pontos, o ponto menos 20 e o ponto menos 63. Eu faço a identificação, né? O x1, eu só coloquei numa outra ordem, ó, o x1 é menos 2, o x2 é menos 6, né? x1 e x2. y1 é 0, y2 é 3. Né? Aí faço a subtração aqui, vai ficar menos 6 menos menos 2. Tem que cuidar que é um sinal de menos com outro menos, né? Vai ficar menos 6 mais 2 ao quadrado. E aqui na coordenada y, 3 menos 0 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, fazendo a conta, vai ficar 16 mais 9, e a raiz quadrada de 25, que é 5. Então está ali. Bom, mas eu não vou trabalhar com a distância entre dois pontos do espaço aqui, por enquanto não vai ser necessário. Né? Então, vou passar a trabalhar aqui a ideia de completamente quadrados. Depois eu até vou voltar aqui. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu só achar o arquivo aqui certinho. Aqui. Vou voltar aqui. Então, vamos iniciar aqui o estudo da circunferência. Né? Bom, então, vocês todos, né, que já estudaram ali matemática no ensino médio e no próprio dia a dia, né, vocês conhecem, sabem muito bem o que é uma circunferência, porque a circunferência está presente, né, em vários elementos do nosso dia a dia, né, nas rodas dos veículos que nos transportam de lá para cá, daqui para lá, né? Ali no círculo, né, do grande círculo dos gramados de futebol, para quem acompanha, ou para quem acompanha outros esportes, né? Tem as quadras, o quadro de basquete, e que tem, né, demarcação com o círculo, enfim. Né? Então, tem vários esportes, né, que utilizam a circunferência para demarcar algumas áreas, né? E a circunferência ela é um conjunto de pontos que tem diversas propriedades, né, importantes. É utilizada no formato de alguns objetos que acondicionam alimentos, né, e ela é uma curva bastante conhecida que teve uma importância fundamental, né, na história, no desenvolvimento da civilização humana. Tanto é que quando as pessoas temos um ditado, não vai querer inventar a roda de novo, né?
Isso é uma forma de demonstrar a importância da invenção da roda, né? Porque antes da invenção da roda, né, o transporte de cargas, né, era muito mais difícil, né? Aí, com a invenção da roda, o transporte de cargas se tornou mais fácil, menos penoso, né, para as pessoas e proporcionou um grande desenvolvimento, né, dentro da nossa civilização, né? Então vamos lá, como é que se define, né? Como é que se define a circunferência? Então a circunferência é o conjunto de todos os pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência, né? Então essa distância comum a todos os pontos é chamada de raio da circunferência, né? Então o que essa figura está dizendo, né? Está aqui o centro da circunferência, tá? Esse pontinho aqui de intersecção dessas linhas pontilhadas aqui no centro, né? Por isso que é chamado de centro da circunferência. E esse ponto XY aqui é um ponto genérico da circunferência, né? Então, o que essa figura está dizendo? Ó, esse ponto genérico da circunferência, ele está a uma distância R do seu centro, né? Então, qualquer que seja o ponto, né? Então, aqui a figura pode até, né, às vezes, denotar uma ideia que pode confundir, mas a circunferência é só a borda, tá, pessoal? Mas eu pintei de azul aqui para chamar atenção, né? Na verdade, os pontos da circunferência são os pontos só da curva, né? E não os pontos do interior, tá? Então, como a distância entre qualquer ponto da circunferência e o centro, representado pelas coordenadas H e K, é sempre o mesmo, né? É igual ao raio, né? A gente sabe que a distância entre os dois pontos ó, a gente viu agora ali, né? É a raiz quadrada de x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado. E a raiz quadrada desse valor é igual a r, porque a distância, né, entre qualquer ponto da curva até o centro é igual a r, né? Só que essa equação aqui não é a equação usual, tá? Porque tem essa raiz quadrada, né? Então, para eliminar a raiz quadrada, a gente eleva ao quadrado, né, esta igualdade, e resulta nesta equação aqui, ó. Então, esta equação que nós estamos vendo aqui é, de fato, a equação da circunferência, como está escrito aqui na conclusão, né? Ó, a circunferência de centro H,K e raio igual a R, né, tem esta equação. X menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, ele é igual a r ao quadrado, tá? Então, se o centro da circunferência for o ponto 0, 0, né, ou seja, se o h for igual a zero e se o k for igual a zero, então a equação se torna uma equação mais simples, fica simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ok? Quem é que já conhece? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês, por favor, aí que está presente, já conhecia a equação da circunferência de raio R? Eu já, senhor. Eu também. Vocês viram essa equação no ensino médio? Eu vi no ensino médio e a gente reviu em cálculo 3. Ah, no cálculo 3, é verdade. É uma das... No estudo das curvas de nível lá? Isso. É verdade. Não tive cálculo 3, mas eu tive no colégio também. Uhum. Isso, eu me lembro que eu também na escola eu estudei a equação da circunferência. Então, pessoal, eu vou propor um exercício aqui, ó. Vocês podem responder de maneira direta, oral aí, tá? Vou fazer um testezinho oral aqui. Eu peço que vocês participem respondendo para mim. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, ó. É um exercício aqui, ó. Eu peço que vocês me digam qual é o centro e qual é o raio de cada uma destas circunferências, por favor, aqui. A primeira. 0, O 0. centro é 0, 0. Ah, a primeira tá barbada, né? E o raio é 1. Ah, o raio é 1, beleza. E o 0, 0. E o raio é 1. Isso aí. Vou botar aqui na anotação
matemática aqui. Fica mais bonito. Tá. Segundo exemplo aqui, ó, essa que eu estou destacando aqui em tela. Quais são as coordenadas do centro, por favor? 1 e 2. O pessoal está afiado. Vou copiar aqui. 1 e 2. E raio 3. E o raio é 3. Muito bem. Essa aqui agora, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Qual é o menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Né? Porque a fórmula geral é x menos h, né? A gente tem que comparar com essa fórmula aqui, né? Então, para resultar nesse mais aqui, né? Forçando um pouco a barra, né? Eu poderia escrever desta forma, né? Mas não tem muito sentido fazer isso, né? Deixar indicado aquele menos com aquele menos ali. Então, quando se escreve aqui dessa forma é porque, na verdade, o h é menos 1, né? Que o h é a primeira das coordenadas do centro, e o k vale 2, né? Neste exemplo aqui. Né? E o raio? Raio é 1. O raio também é 1. Vou copiar ali do primeiro exemplo. Umas coisas que acontecem aqui. Tá, vamos lá. Neste exemplo aqui. 2 e 3, agora o raio eu acho que é quebrado. 2 e 3? Menos 2 e menos 3. Ah, eu não tinha percebido isso. Tá, e qual é a modificação? Menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. No caso, é a mesma situação aqui do primeiro termo aqui da equação anterior, né? E o raio? Raio é quebrado, eu acho. Raiz de 5. Raiz 5. Isso. Raiz quadrada de 5. O raio, para a gente calcular, a gente tem que calcular, imaginar que, como aqui é r ao quadrado, né, do lado direito, como é que a gente chegou no 3 ali? Ó? O 3 é a raiz quadrada de 9, né? Então, na verdade, para dar 5 aqui, vamos pensar aqui nesse exemplo, no 9, né? O 9 é a mesma coisa que o raio, que é o 3, né? 3 elevado ao quadrado. Mas a gente não precisa deixar indicado assim, né? A gente deduz ali, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Quando é 1, né? É a mesma coisa que 1 elevado ao quadrado. Né? Que a raiz quadrada de 1 é 1, então 1 elevado ao quadrado também é 1. Né? Agora, para dar 5, o cálculo matemático, digamos assim, né? É fazer a raiz quadrada de 5, elevado ao quadrado. Né? Mas, de novo, não tem muito... Isso aqui não é muito econômico, né? Então, a gente costuma escrever só o 5, né? Mas o raio mesmo é a raiz quadrada de 5. Beleza. E esse último exemplo aqui? 0 e 2. 0 e 2 são as coordenadas do centro. E o raio? Raio 1. Raio é 1 de novo. Tá. Então, beleza. Então, quando a gente tem, né, a equação escrita, né, nesse formato aqui, né, as informações mais importantes, né, a gente deduz ali da própria equação. Quais são as informações mais importantes da circunferência? As coordenadas do centro e o raio. Porque se tu tiver que desenhar, né, uma circunferência, o que tu precisa? Só das coordenadas do centro. Tá aqui, marca lá o ponto, né? E sabe, o raio é 2. Aí faz a volta completa, pronto, né? Tem aquele instrumento que é chamado de compasso, né?
tem uma ponta seca, assim, tu coloca ali no centro, né? Na outra ponta tem um grafite, aí tu faz a volta completa ali, desenha, né? E o interessante ali, pessoal, se você, né, talvez você já tenha até feito, né? Aqui no GeoGebra a gente consegue desenhar a circunferência também. Né? É bem, esse programa realmente ele é muito prático, ó, quer ver? Ó, como é que a gente faz aqui? X elevado ao quadrado, tá? Aí tu aperta no espaço aqui, ó, na barra de espaço, ele, aliás, na setinha que caminha para a direita, mais, de novo, y elevado ao quadrado, né? Setinha que vai para a direita, o cursor fica na linha ali, ó, igual a 1, olha só. Ele desenha a circunferência. Aí se tu quiser marcar o centro, né, bota lá, sei lá, C igual a 0, 0. Aí tu pode marcar um ponto qualquer ali da curva. Vamos marcar um pontinho aqui, ó. Tá? Aí se tu medir a distância, né, desse ponto, tu escolheu aleatoriamente até o centro, tu vai ver que vai dar 1. Pode marcar qualquer pontinho ali, né? Isso aqui é legal, assim que a gente enxerga, né, a definição da circunferência, medindo distâncias, né, entre pontos, a gente percebe claramente, né, que está presente, né, a informação que é o centro, as coordenadas do centro, melhor dizendo, né, e o raio da curva. Então, é muito legal esse recurso, né, porque ver se eu consigo escrever aqui. Bom, vou escrever nessa anotação aqui. Não é isso. O texto. Tem a forma LaTeX. Depois eu vou ter que descobrir aqui. Eu não lembro mais como é que se usa o LaTeX, mas fica bem mais bonito. Mas fica bonito lá, ó. Tá vendo? Olha só que legal que fica. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Até poderia ter colocado um lugar mais bonitinho ali, né? Mas ficou legal. Vamos passar para lá. Vamos botar aí no nosso texto. Né? Então, vou deixar só essa aqui, depois vocês... E assim, pessoal, mesmo que sejam essas equações aqui, que são equações completas, ó, é só escrever. Ó. Vamos fazer só para vocês verem ali, que é bem simples. Vamos olhar ali só para a gente ver. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Ó. X menos 1. Bota o cursor aqui. Elevado ao quadrado. Mais y menos 2 elevado ao quadrado igual a 9. Então, olha só que legal, né? Porque o centro, aí tu pode colocar o centro lá, que é o ponto 1, 2, né? Certo? E é aquela história, marca qualquer pontinho lá sobre a curva, né? Mede aqui o segmento que une esses dois pontos, vai ver que vai dar 3, a distância entre os dois pontos. Então, nesse sentido, a gente consegue visualizar de maneira bem clara, né, a presença dos principais elementos desse lugar geométrico que a gente chama de circunferência. Muito bem. Agora tem essa questão aqui, pessoal. Como é que a gente identifica, né,
os elementos, o centro e o raio de uma circunferência quando ela não tiver nesse formato, porque se ela tiver nesse formato aqui, como vocês viram nos primeiros exemplos, ó, é uma identificação imediata, né? O que a gente tem que fazer, então? Tem que fazer o uso de uma técnica que chama completamento de quadrados. Tá? Então, vocês já conhecem, né, as regras dos produtos notáveis. Então, as mais conhecidas são essas duas aqui, né? Tem duas regras aqui para economizar, né? Eu botei... então, é o quadrado da soma, x mais m ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2mx mais m ao quadrado, né? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ou o quadrado da diferença. Se for x menos m elevado ao quadrado, teremos x ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado. Ou seja, o que difere o quadrado da soma do quadrado da diferença é só o termo do meio. Mas o desenvolvimento das parcelas segue a mesma regra. A primeira parcela é sempre o primeiro termo elevado ao quadrado, que no caso aqui é representado por x. A última parcela é sempre o segundo termo elevado ao quadrado, no caso representado pela letra m. Então, tu sempre terá x ao quadrado mais m ao quadrado, né? Na primeira e na terceira posição, respectivamente. O termo do meio sempre será 2mx. É o dobro do primeiro multiplicado pelo segundo. Ou seja, se é mais ou menos, não interessa. É sempre 2 vezes mx. Tá? Então, quando tu tem, por exemplo, como é que tu consegue, né, identificar que é um quadrado perfeito? Né? Que eu destaquei aqui. Esse trinômio aqui é um quadrado perfeito. Né? Por quê? Porque o termo do meio, que é o termo de primeiro grau na variável x, né? Observa, o coeficiente dele é sempre igual a 2 vezes m. Então, se eu igualar o 2m ao valor que é o coeficiente ali do exemplo, que é igual a 10, eu calculo o m e concluo que o m é igual a 5. Então, para que seja um quadrado perfeito, o m ao quadrado tem que estar presente. Quanto é que é m ao quadrado? Se o m é 5, o m ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, vocês vejam que este aqui é um quadrado perfeito, porque é exatamente um caso particular desse desenvolvimento. X ao quadrado menos 10 vezes x mais 25. Tá? Ou seja, se eu pensar assim, né, ó, vou pensar como é que eu volto atrás, digamos assim, né, como é que eu faço a volta. O que é esse 10 que está aqui, ó? É 2 vezes 5 vezes x. E este 25 que está presente aqui, né, é o 5 elevado ao quadrado. Então, vocês vejam que esse desenvolvimento aqui é exatamente isso aqui. Né? Então, como m é 5 e o termo do meio, né, o termo de primeiro grau, ele tem coeficiente negativo, ele fica como uma diferença, né, que é a diferença x menos 5 elevada ao quadrado. Tá? E por que é importante reconhecer, né, esses casos? Porque lá na equação da circunferência, né, aparecem estes termos tanto na variável x quanto na variável y. Ó, este aqui é um caso de um trinômio incompleto. Né? O termo trinômio é usado porque aqui tu tem três termos. Ó. Segundo grau na variável x, primeiro grau na variável x e grau zero na variável x. É um polinômio de segundo grau, um trinômio na variável x. Então esse aqui é um trinômio incompleto, ó, porque tem o termo de segundo grau e o termo de primeiro grau apenas, né? Não tem a constante. Então o que a gente tem neste caso aqui? Nós temos que o 2m, né? Ó, o 2m, que é este termo aqui, ó, vale 8. Okay. Onde é que eu tirei esse 2m? É o termo genérico que multiplica o x, independente se é soma ou subtração. Ó, tá? É sempre 2m vezes x. Então, o 2m igual a 8, né? O m vale 4, e o m ao quadrado é
16, né? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, qual é o termo que falta, né, para completar esse quadrado? É o 16. Então, é o que a gente chama de completamento de quadrado, né? Quando a gente observa que está faltando um elemento para que aquele quadrado seja um quadrado perfeito, né, eu pego, bom, o que está faltando? É 16, né? É o termo que está faltando aqui. Então, eu somo 16 para completar o quadrado, vocês vejam que eu coloquei um parênteses aqui, né? E para não alterar a expressão, eu subtraio 16, né? Não posso simplesmente somar o 16 ali, que ele não existe, né? Então, somando e subtraindo 16 é mesmo que somar zero, né? Então, estes três primeiros aqui, ó, isso aqui é um quadrado perfeito. Então, eu posso reescrever este termo como sendo x mais 4 elevado ao quadrado menos o 16, que tem que continuar ali, né? Então, esta equação, né, x ao quadrado, esta é a equação que resulta do completamento de quadrados, né? O x ao quadrado mais 8x, ele é a mesma coisa que x mais 4 elevado ao quadrado menos 16. Alguma pergunta aí, pessoal? No princípio, não. Tá. Então, beleza. Então tá. Ó, às vezes a gente tem um trinômio que ele não é um quadrado perfeito, porque o termo que está aqui presente, ele não é exatamente o termo que a gente esperava, digamos assim. Ó. Como aqui, ó, o 25 é exatamente o m elevado ao quadrado. Então aqui é um quadrado perfeito. Tá? Às vezes o termo que aparece aqui, somando, ele não é o quadrado do m. Né? Então o que acontece aqui, ó, neste exemplo, que eu falei que não é um quadrado perfeito? Porque o 2m é igual a 2, né, que é esse coeficiente aqui. Então, o m vale 1, e o m ao quadrado também vale 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, para que essa expressão aqui, ó, destacada em tela, fosse um quadrado perfeito, eu teria que ter x ao quadrado mais 2x mais 1. Mas eu posso separar o 5, né? O 5 é a mesma coisa que 1 mais 4. Então, eu posso separar, né, eu posso reescrever, isso aqui é um algebrismo, né, pessoal? São aqueles truques matemáticos, tá? Como a gente diz. Ó. Então, eu posso reescrever este trinômio aqui como sendo o resultado da soma desses três primeiros termos, x ao quadrado mais 2x mais 1 mais 4. Eu separo 5 em 1 mais 4. E esses três aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1, eles se tornam um quadrado perfeito, que eu posso reescrever, então, como sendo a soma x mais 1 elevada ao quadrado mais 4. Tá? Então, vejo que, né, só para a gente resumir, né, ó, eu posso dizer que esta expressão é igual a esta expressão aqui. Ó, então, por que eu estou destacando a importância disso? Porque estes elementos aparecem aqui, pessoal, nesse exercício que vocês fizeram. Né? Certo? Então, quando for necessário, a gente vai ter que usar essas técnicas de completamento de quadrados para identificar o centro e o raio de uma circunferência. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente finalizar. Ó, veja. Eu quero identificar o centro e o raio da circunferência definida por esta equação aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais y ao quadrado menos 6y mais 7 igual a 0. Quem é que pode me dizer quais são as coordenadas do centro olhando esta equação aqui? Não consegue responder. Menos 2 e 6? Menos 2 e 6. Vamos ver se é menos 2 e 6. Para descobrir, né, elas tinham que estar nesse formato aqui. Se estivesse nesse formato aqui, pelo exercício que a gente fez antes, vocês saberiam responder. Concorda? Uhum. Então tá. Então a gente vai ter que pegar esta equação aqui, ó, e transformar numa daquelas. Tá? E aí a gente faz completando quadrados. Ó, o que eu faço primeiro?
eu vou primeiro só colocar um parênteses, né, agrupando os termos que estão na variável x, x ao quadrado mais 2x, e os termos que estão na variável y, y ao quadrado menos 6y, e estes 7 aqui, ó, eu vou colocar lá do outro lado, fica 0 menos 7, tá? E agora eu vou completar esse quadrado em x, e depois vou completar o quadrado na variável y. Ó, na variável x, eu tenho que o 2m vale 2. Ó, este termo aqui é o m lá da variável x, é o 2m, na verdade, né? Então, o m vale 1, portanto, o m ao quadrado é igual a 1. É o termo que falta para que este primeiro parênteses se transforme num quadrado perfeito. O segundo parênteses, que é o parênteses do y, ó, o 2m é igual a 6. O sinal vai continuar menos, tá, pessoal? O que interessa é só o número. 2m é igual a 6, então divide por 2, resulta que o m é igual a 3, portanto, o m ao quadrado é igual a 9. Então, eu destaquei em vermelho aqui, ó. Eu vou completar o quadrado na variável x, somando 1 aqui nesse primeiro parênteses. X ao quadrado mais 2x mais 1. O segundo parênteses, na variável y. Y ao quadrado menos 6y mais 9. Ah, mas onde é que saiu esse 1 aqui? É o mesmo que está aqui, ó. Eu somei 1 desse lado e do outro lado. A equação continua sendo a mesma, porque soma 1 do lado esquerdo e soma 1 do lado direito, tu não altera a equação. O 9, está aqui, ó. Somou aqui, então tu não alterou a equação. Agora tu tem um quadrado perfeito aqui, ó. Quanto é que é isso? X mais 1 elevado ao quadrado. Tá? E aqui o m é 3, então é y menos 3 elevado ao quadrado. Então nós temos esta equação aqui. Agora eu pergunto para vocês, quais são as coordenadas do centro e o raio desta equação, por favor? Menos 1 e 3. Menos 1 e 3 são as coordenadas do centro. E o raio? Raiz de 3? Raiz quadrada de 3, exatamente. Tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a lógica, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, agora que vocês me chamaram a atenção ali a respeito do calendário, se eu tiver tempo, eu já vou bolar uma atividade de avaliação para disponibilizar a partir de amanhã. Aí eu aviso vocês, tá? Amanhã eu tenho alguns compromissos, eu tenho que participar de uma banca de mestrado amanhã de manhã, tenho alunos bolsistas para orientar, mas de tarde, mas de repente se eu conseguir um tempinho, eu estou pensando em fazer uma avaliação a respeito desses conceitos aí, até utilizando as fotos que eu disponibilizei ali no Moodle. Vamos ver se eu consigo me inspirar. Certo? Tá certo, professor. Certo. Então tá, obrigado por me lembrarem a respeito da avaliação. Né? Nada. Então tá, pessoal. Valeu. Até amanhã. Valeu. É. Até amanhã. Obrigado pela participação aí. Valeu. Tchau.